Olá, estamos na aula de 31 e nela vamos falar de pronome de tratamento. Nós estamos dando continuidade ao nosso estudo de classes de palavras. Uma das classes é o pronome e dentro dos pronomes nós temos o de tratamento. Quando nós começamos o nosso estudo de pronome, nós iniciamos pelos pronomes pessoais, que são aqueles que vão representar as pessoas do discurso. Os pronomes de tratamento, eles são um subtipo de pronome pessoal. Lembrando que nós temos a primeira pessoa, que é quem vai passar a mensagem que ocupa a terceira pessoa. Para quem essa mensagem vai? Para a segunda pessoa. Então, o pronome de tratamento é a forma como a primeira pessoa vai tratar essa segunda pessoa aqui. Os pronomes de tratamento, eles são normalmente empregados em situações que exigem formalidade ou respeito no trato dessa segunda pessoa. Para facilitar o nosso estudo, vamos relembrar essa tabelinha aqui dos pronomes pessoais, né? O reto e o oblíquo, mas vamos chamar atenção aqui para esses que representam as pessoas do discurso. Veja que eu destaquei aqui o tu e o vós, né? Por quê? O pronome pessoal, tu e vós, são pronomes da segunda pessoa. O pronome de tratamento é justamente a maneira como o falante vai tratar essa segunda pessoa. Então, o pronome de tratamento vai ocupar o papel, né, do tu e do vós. Por isso que ele é um subtipo, né, um subgrupo do pronome pessoal. Por quê? A forma como eu trato o outro, o tu, por exemplo, é um pronome pouco utilizado aqui no nosso país. Na região sul do Brasil, que tem mais frequência no uso do tu, e alguns estados do Nordeste. O carioca até também que usa o tu, né? Mas é mais numa forma coloquial, mais é um vício de fala. Na grande maioria do país, o tu ele nem é empregado. O que é utilizado no lugar do tu? Um pronome de tratamento. O mesmo aqui no vós. Tem aqui uma tabelinha de alguns pronomes de tratamento. Alguns mais comuns, outros nem tanto, né? Que talvez você não tenha ouvido algum momento com mais frequência. O senhor e senhora, acredito que seja comum, né, do seu cotidiano, ele é do meu, né, pessoas mais velhas ou pessoas às vezes da família, avó, pai, mãe, eu tenho o hábito de tratar por senhor e senhora. Senhorita, ele é utilizado para mulheres solteiras, geralmente em situações de um pouco mais de formalidade ou de respeito é utilizado senhorita. Esses outros pronomes aqui já são pronomes que requerem um grau de formalidade até maior. É o Vossa Excelência para altas autoridades do governo. Então vamos imaginar aí que você veja, nem que seja pela TV mesmo ou pela internet, uma sessão da Câmara de Senadores. É comum lá um tratar ao outro por Vossa Excelência. Vossa Senhoria são para autoridades em geral, não apenas do governo. Em situações também de mais formalidade. Vamos imaginar que está numa roda, numa mesa em que há um debate, num seminário, num evento mais formal. É comum que as pessoas ali se tratem por Vossa Senhoria. Também é utilizado em correspondências comerciais. Vossa Magnificência é para reitores. Nós fazemos parte do Instituto Federal. Né? No IFES, há o reitor. Então, numa situação de solenidade, né, posse ou formatura, é comum que, ao se referir ao reitor, fale de Vossa Magnificência. Um detalhe aqui, às vezes, em vez de usar o Vossa Magnificência, usa uma redução desse pronome de tratamento, magnífico. Então, dizer o magnífico reitor fulano de tal. É o magnífico aí, ele está sendo usado como um pronome de tratamento. Vossa Santidade é para o Papa e também para o Dalai Lama, que é a autoridade superior dentro da sua religião. Vossa Majestade para reis e imperadores e os femininos também, tá? Rainha, vou me referir à Rainha Elizabeth, Vossa Majestade.
Vossa Alteza para príncipes e princesas, Vossa Reverendíssima para sacerdotes que são padres. Algumas questões importantes a respeito dos pronomes de tratamento. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Você observa esses pronomes aqui com o vossa, que normalmente, normalmente não, obrigatoriamente são pronomes que devem ser escritos com letra maiúscula, tá? Agora, esses aqui que normalmente são empregados no cotidiano, principalmente o senhor e senhora, é comum que em textos nós vejamos esses pronomes com letra minúscula, mas os com vossa, maiúsculo, sempre. E esses aqui, numa situação também de mais formalidade, maiúsculo. Agora, talvez você já tenha ouvido falar, em vez de vossa excelência, por exemplo, sua excelência. Mas não é só para o excelência, é para todo pronome de tratamento que inicie com o vossa. Qual a diferença quando eu uso vossa e sua? Lembra lá no começo? Pronome de tratamento é a forma como eu trato a segunda pessoa, certo? Em situação de mais formalidade. Só que eu vou usar o Vossa Excelência quando eu estiver falando diretamente com a pessoa, quando ela é essa segunda pessoa. Agora, se eu estiver falando dessa pessoa, mas não com ela, então eu vou usar o sua. Então vai ficar Sua Excelência, Sua Santidade, Sua Magnificência. Vamos imaginar que eu estou numa sessão solene e vou me dirigir ao reitor do IFES. Então eu vou dizer Vossa Magnificência. Mas vamos imaginar que eu estou lá numa reunião com o governador do estado, vou falar de um projeto que o IFES tem e o reitor não está presente. Então, mas eu falo do reitor. Ao conversar com o governador, naquela situação solene, eu vou tratar o governador por Vossa Excelência. Mas na minha conversa com o governador, o reitor não está presente. Então, ao me referir ao reitor, eu vou dizer Sua Magnificência, porque eu estou me referindo a ele e não com ele diretamente. Então, resumindo, vossa eu estou tratando com a pessoa e sua eu estou falando dela. Outro detalhe importante. Você lembra que no slide anterior eu comentei que o pronome de tratamento é utilizado numa situação que exige mais formalidade ou respeito. Não é o que acontece com o pronome você. O pronome você é um pronome de tratamento. Mas daquele grupo todo apresentado, e mais os que não estão naquela listinha, mas que são pronomes de tratamento, o você é o único que não é utilizado numa situação de formalidade. Muito pelo contrário, ele é a forma de tratamento mais informal e que indica a aproximação entre os falantes que há dentro da nossa língua. Porém, historicamente falando, o pronome, quando surgiu, ele não tinha esse grau todo de informalidade que se tem hoje. O pronome original era vossa mercê, muito empregado na época do Brasil colônia, utilizado no trato de respeito e formalidade para pessoas que não ocupavam nenhum cargo da monarquia, do governo da época. Então, uma empregada, uma escrava se referindo à dona da casa, vossa mercê. Um empregado se referindo ao patrão, vossa mercê. Do vossa mercê, como nós não tínhamos um registro escrito da língua, ele acabou sendo dito, transformado em vós mercê. Alguns até falavam vossum ser, que é a maneira oral do uso desse pronome. O vossa mercê, que no comum acabou sendo usado como vós mercê por pessoas que não tinham o domínio da língua formal e também não tinham o registro escrito, acabou originando o você. Observa que na nossa rotina, de linguagem oral, às vezes nem utilizamos você, mas sim se. Você vai, você me falou, Bom, o você, então,
o plural dele, vocês também. É um pronome de tratamento não formal. Tanto ele como qualquer outro pronome de tratamento, e aí vem uma terceira questão importante, é que, ao serem empregados, esses pronomes vão exigir que qualquer outro pronome saia da terceira pessoa. Vamos voltar nessa tabela aqui para você entender melhor. Bom, o pronome de tratamento ocupa a segunda pessoa, certo? Em vez de usar o tu, nós vamos usar o você, assim como nós podemos usar vô, o senhor pode, vó, a senhora pode, ou qualquer outro pronome de tratamento, vossa excelência, vossa magnificência, vossa senhoria e o plural, certo? Então, esses são os pronomes de tratamento se referindo à segunda pessoa. Quando eu quero, numa oração, utilizar esse pronome de tratamento, qualquer ele, desde o formal até o não formal, que é o você, eu tenho que utilizar os demais pronomes, não da segunda pessoa, mas da terceira pessoa, como se fosse um degrau aqui de uma escadinha que eu estou descendo. Então, eu uso um pronome de tratamento se referindo à segunda pessoa, porém, todos os demais pronomes devem vir da terceira pessoa. Não só os pessoais, tá? O possessivo também, vamos supor, em vez de falar tua, eu vou usar sua. Em vez de usar teu, eu vou usar seu. Vamos a 3 exemplos que vai te ajudar a entender melhor. Vamos imaginar que eu tenha essas 3 situações de comunicação e que eu queira completar com um pronome. Você, parará, à toa. Você, pontinho, olhou no espelho. Vocês, pontinho, encontraram quando? E eu quero utilizar aí pronomes, né, que vão completar estas orações. Vamos relembrar aqui a tabelinha? O pronome de tratamento é aqui, ó, da segunda pessoa. Tanto o você do singular e o vocês no plural. Qualquer outro pronome que eu queira utilizar, eu tenho que descer o degrau da escadinha e vir para a terceira pessoa, seja do singular ou seja do plural. Então, que pronome que eu vou utilizar aqui? Você te espanta à toa? O te está na linha da segunda pessoa. Não, eu tenho que usar um pronome da terceira pessoa. Você se espanta à toa. Agora, se eu quiser perguntar se a pessoa olhou no espelho, olhou a si mesma, eu vou perguntar se ela te olhou no espelho? Não. Você se olhou no espelho? Nós não já fazemos isso habitualmente, né? Só que a gente muitas vezes não para pensar. E o você? Vocês, eu estou usando o plural. Eu vou falar, vocês vos encontraram? Não, eu vou falar, vocês se encontraram quando? Então, utilizei pronomes de tratamento e todos os demais pronomes, no caso aqui usei um pronome oblíquo, saíram da terceira pessoa. O pronome se faz parte da terceira pessoa. Vamos imaginar agora uma situação muito comum aqui, dita no nosso dia a dia. Você pode me esperar na saída? Preciso te falar uma coisa. É uma frase muito cotidiana, né? Não vemos problema nenhum aqui. Mas vamos prestar atenção. De que maneira que a primeira pessoa está se referindo à segunda nesta primeira oração aqui? Ela chama de você. Que outro pronome está sendo empregado nesta segunda oração para se referir a esse você aqui? O pronome te. Então, veja bem, eu estou usando o pronome você, de tratamento, e o pronome te. Vamos lembrar a tabelinha aqui? O pronome você, que é um pronome de tratamento, ele não pode ter pronome junto com ele da segunda pessoa, porque ele é pronome de tratamento. Se eu estivesse usando tu, tudo bem. Tu podes me esperar na saída? Preciso falar uma coisa, mas eu não estou usando tu, eu estou usando o você. Então, eu tenho que usar pronome vindo da terceira pessoa.
Aí ocorre um evento na língua que nós chamamos de uniformidade de tratamento. Nós temos que ter uniformidade no tratamento com a segunda pessoa ao utilizar os pronomes de tratamento, tá? Então, uniformidade é manter o tratamento de forma igual. Igual como usei o pronome você ou qualquer outro pronome de tratamento, eu tenho que usar os demais pronomes da terceira pessoa. É a regra gramatical. Então, que forma eu uso aqui? Que maneira eu falo para a frase poder ficar correta? Você pode me esperar na saída? Preciso lhe falar uma coisa. Aí sim a frase fica certa. Observa o lhe onde está? Na linha da terceira pessoa. Está aqui combinando com o pronome de tratamento. Vamos a um outro caso? Te esperei um tempão. Você demorou muito. É uma frase muito comum de ser falada no dia a dia, cheia de marcas de oralidade. Vamos ver se você consegue identificar quais são? Ó, o tempão já é uma marca de oralidade, mas nós não vamos entrar no mérito do tempão agora. Estamos identificando elementos de marca de oralidade. O tempão é uma marca de oralidade. Pronome oblíquo no início da frase é uma marca de oralidade, mas também usar o você como pronome informal no tratamento e o te em correspondência a esse você é outra marca de oralidade. Vamos relembrar a tabelinha? Se usamos o você como forma de tratar a segunda pessoa, não vamos usar o te. Gente, agora, presta atenção aqui. Na sua rotina, né, de trato com o colega, pessoas do seu cotidiano, você vai usar isso tranquilamente, sem problema nenhum. O que você precisa saber é que, em situações de mais formalidade, mesmo que você é informal, então, obedecendo ao padrão da gramática, o te, ele está ali em erro com a regra, tá? Nós precisamos, então, ter uma uniformidade de tratamento. Como podemos consertar esta frase aqui? Eu poderia trazer o pronome oblíquo átono para depois do verbo, para consertar esse começo aqui. Ou eu poderia usar o eu no começo da frase, né? Porque da forma que está errado. Então, como que eu poderia fazer? Eu o esperei um tempão, você demorou muito, ou se fosse o feminino, eu a esperei um tempão, você demorou muito. E aí a frase continuaria dentro do uso informal do você, mas utilizando de maneira correta aqui o pronome oblíquo, certo? Vai lá, faça os exercícios e confira se você acertou direitinho.